Eita Jesus, glória a Deus, né? Se a gente colocar na cabeça, né, a gente se emociona muito, né? Vou cantar esse louvor, né, com a ajuda da comissão, né? E da igreja, né? Louvado seja Deus, maravilhoso Pai. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar a sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, eu acredito que muitos que estão aqui, que estão também acompanhando nas redes sociais, ao ouvir essas canções, a gente enche de saudade dos nossos pais, parentes, dos nossos primeiros pastores, da nossa dirigente em ciclo da oração. É uma saudade que não sai de dentro de nós, né? Olha só. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado ele estava, com amor, com ternura, falou-lhe: ao paraíso comigo estarás. Lá, se isto não for amor, o oceano secou. Lindo, não há estrela no céu. Olha só, as andorinhas. Se isto não for amor, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Vamos lá, ver de novo.
Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrela no céu. As andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, aleluia, o céu não é real. O céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Eita, vale a pena, né? A gente adorar a Deus, né? Povo de Deus, eu vou trazer uma breve palavra do Senhor nesta noite. E sabemos que a cada ensinamento, a cada doutrina, a gente sempre muda, né? Porque a gente não é de costume ficar toda semana a gente trazendo um tema. Não, sempre a gente muda. Porque o louvor a gente pode cantar 10 vezes e o pessoal nem ignora, né? Mas se a gente for repetir a mesma mensagem ao de 10 vezes na igreja, o pessoal já acostumei, já sei qual é a mensagem. Então o assunto que eu trago hoje é sobre um homem que a Bíblia diz que ele foi constituído como diácono. Deixa eu falar um negócio para vocês. O diaconato nunca pode sair do coração do pastor. O maior diácono da história se chama Jesus de Nazaré. Às vezes as pessoas olham para o outro e dizem assim: tu ainda é diácono, né? Pela graça de Deus. Eu sou pastor, mas eu tenho o meu sentimento de diácono. Porque o diácono é aquele que está pronto para servir a igreja. O diácono é aquele que tem que estar pronto para servir a noiva do Cordeiro. Então existe uma alta responsabilidade quando a pessoa é diácono. A Bíblia diz aqui que foi escolhido 7 pessoas para o diaconato. Mas eu vou falar sobre o primeiro nome. A Bíblia diz aqui, vamos lá, capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Não é qualquer um, não. O ofício do diaconato não é para qualquer um, não. Varões de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo de Números 4. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos da multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé
e do Espírito Santo. O primeiro nome que foi falado foi Estevão, e é justamente sobre esse homem pelo qual nós vamos falar nessa noite. A Bíblia diz que ele morreu apedrejado. Mas eu não quero começar logo pelo final. Nessa introdução, eu queria dizer para vocês que todos nós, a cada dia de nossas vidas, a gente sofremos pedradas. E não é fácil. Nós temos que entendermos uma coisa: o que é uma pedrada na vida de uma pessoa? Muitas vezes é uma calúnia que se levanta, é uma difamação, é uma perseguição. Muitas vezes essas coisas acontecem na vida do cristão. E pedrada no sentido literal, é algo que nos atinge, é algo que machuca. Mas nesta noite, você vai entender mais ou menos o que é uma pedrada. Qual é a pedrada que mais machuca você? Vamos também trazer no sentido literal. Aleluia, glória a Deus. Faz de conta que aqui é uma pedrada, uma pedra, né? Então, pedrada é ação, né? Aqui simbolicamente aqui uma pedra. Se uma pessoa está aqui, aí eu pego essa pedra e faço isso. Olha só, o impacto da pedrada foi forte, saiu com toda a violência. Por quê? Porque essa pedrada veio de perto. Então, quando uma pedrada vem de perto, ela machuca mais. Mas se uma pessoa estiver lá do outro lado da rua, e eu sacudir uma pedrada, a pedra daqui para lá, não vai ter o mesmo impacto que vai ter aqui. Por quê? Aqui está perto, lá embaixo está longe. Então, as maiores pedradas que um cristão passa, as maiores pedradas não são de pessoas de longe, são de pessoas de perto. São coisas que mais nos machucam. Ora, e quem são essas pessoas? Muitas vezes é a nossa própria família. Muitas vezes é um filho que está perto de nós. Muitas vezes é aquele amigo que você gosta tanto dele, ou está bem pertinho de você. Muitas vezes é aquele amigo. Olha, aquilo que nos atinge de perto é o que mais nos machuca. E nós temos que entendermos por que as pessoas chegam a nos apedrejar. Eu expliquei para vocês que uma pedrada de perto machuca muito, a de longe já não é o tanto. Mas por que as pessoas nos apedrejam? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ora, cheio de fé, de poder, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Lembre-se de que uma coisa, quando existe um crescimento na sua vida,
se prepare, que vai crescer também um inimigo contra você. Seja na área sentimental, na área espiritual, na área profissional. Quando você cresce em alguma plataforma na sua vida, vai ter sempre um invejoso, vai ter sempre aquela pessoa que é contra. Não vá pensar você, se você dizer assim: olha pastor, eu estou feliz. Por quê? Jesus é tão bom, me deu um carro e eu estou feliz demais, era o meu sonho. Não vá pensar que todos vão ficar alegres, não. Vai ter pessoas que vão querer levar seu acidente, bater pelo poste. Porque infelizmente a alegria de um não significa que é a alegria de todos. E os religiosos daquela época estavam vendo Estevão cheio do Espírito Santo, estava vendo Estevão cheio de fé, fazendo prodígios. Então, quando viram aquilo ali, criou-se um sentimento de inveja, de ódio. E lamento dizer que as pessoas que apedrejaram Estevão foram os religiosos, foram as pessoas ali, aquelas pessoas, como eu tinha falado, perto de Estevão, mais perto de nós, estavam ali com pedras para atingir Estevão, porque não estava feliz com o que Deus tinha feito na vida de Estevão. Mas vamos continuar. Agora às vezes, tem pessoas que dizem assim, às vezes uma pedrinha de nada, né? Oi pastor, eu não entendo, só por causa uma pedrinha de nada que bateu no irmão, o irmão já está que não suporta mais. Gente, nós temos que colocar uma coisa na nossa mente: nós somos indivíduos. A palavra indivíduo significa que você é um. Não existe dois George pelo mesmo nome, pode ter milhões, mas como pessoa só tem um. Então nós somos uma pessoa entre mais de 6 bilhões de pessoas na superfície da terra. Então você é o único aqui nessa terra. Ah pastor, mas se o senhor morrer vai nascer outro pastor igual ao senhor. Não existe outro igual. Quem morreu é uma pessoa, aquela pessoa está você. Agora vamos imaginar, tem gente que se ofende só com uma pedrinha. Aí tem gente que diz, mas não dava para doer, mas também não foi você. Só quem sabe a dor é quem sente. Só quem sabe o impacto da pedrada é quem sente. Quem joga muitas vezes não sente. Quem joga muitas vezes esquece. Mas quem apanha lembra da pedrada, do sofrimento que passa. Agora vamos entender o seguinte: a Bíblia diz aqui, no capítulo de número 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Isto aconteceu no momento em que Estevão estava sendo apedrejado. Isso é forte, pessoal. Sabe por quê? Porque no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele não olhou para quem estava apedrejando.
Porque muitas vezes as pessoas, quando são apedrejadas, dizem assim: olha para a pessoa que ofendeu. Estevão, ele não teve o mesmo posicionamento. As pessoas estavam apedrejando ele. Ele não olhou para ver quem foi que estava apedrejando, não. Mas os olhos de Estevão estavam, aleluia. Olha o que é que diz a Bíblia. A Bíblia diz aqui: os olhos dele estavam, ele estava cheio do Espírito Santo, fechando os olhos dele para o céu. Não olhe para quem está te ofendendo hoje, para quem está sacudindo pedra para você, para quem está te machucando. Não olhe para essas pessoas, não, porque elas sempre vão existir durante o tempo que você estiver aqui nessa terra. Mas faça feito Estevão, fixando os olhos dele para o céu, para a glória de Deus. Enquanto que as intenções dos apedrejamentos era destruir a vida de Estevão, Estevão estava olhando para o céu, para a glória de Deus. Então, muitas vezes, existem muitas pessoas, eu lamento dizer, pastor, eu não vou mais para a igreja, porque a irmã falou isso comigo. Pastor, eu não vou mais para a igreja porque o irmão falou isso. Gente, você está olhando para o irmão de banco, é? Oh, meu Deus do céu. Estou me lembrando da minha mãe. Quando ela falava, eu já estava chorando, não sei porquê. Dá aquela vontade de chorar para fazer, meu Deus, faz pena. Aí a pessoa, eu chorava. Era muito fácil de eu chorar quando eu era pequeno. Mas eu estou falando hoje. Eu vou sair daquela igreja. Eu não quero mais saber de nada. Por quê? Eu não vou não, porque visto não. O que o pastor falou, o que foi que o presbítero falou. Não vou ficar ali nada. Eu vou para outro lugar. Gente, não olhe para quem está sacando pedra. Olhe para o céu. O seu compromisso não é com o homem, é com Deus. Interessante, quando a pessoa aceita Cristo, eu tenho essa linha de raciocínio. Qualquer pessoa pode aceitar Jesus aqui como Salvador em nossa igreja. A Assembleia de Deus, vencendo pela fé, aceitou. Agora, a decisão da pessoa ficar em nosso ministério é dela, não é nossa. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas vezes as pessoas aceitam Jesus e dizem: olha, a igreja é aqui, viu? Deixa a pessoa decidir onde quer. Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Quando a pessoa aceita Jesus, não está aceitando uma praga de igreja, não. Está aceitando Jesus como autor e consumador da sua fé. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então nós temos, quando a gente aceita Jesus, estamos aceitando a Jesus como nosso Salvador. É diferente. Não estamos aceitando uma placa de igreja, como muitos estão me acompanhando. Prega dessa forma. Jesus é a coisa mais importante que nós temos que ter no coração. Então a pessoa aceitou a Jesus, amém, vai ficar em nossa igreja. Pastor, vou ficar aqui. Seja bem-vinda. Já houve pessoas que aceitaram Jesus na minha igreja. Aí a noiva dele fazia parte da Assembleia de Deus. Aí ele diz: pastor, não sei se eu gosto daqui, mas eu sou noivo com a menina lá da Assembleia de Deus. E agora, pastor, não sei, ela não quer vir para cá. Eu disse: rapaz, tu vai deixar o peixe ir embora?
Tu aceitaste Jesus, então fica lá com a tua noiva, rapaz. Fica lá com ela e adora o Senhor da mesma forma. Moral da história: casou com ela, foi feliz, tem filho na jogada. Imagine só. Não, mas você tem que trazer a sua namorada para aqui, ela tem que ficar aqui. A menina nascida e criada na Assembleia, os pais são obreiros da igreja, ela canta no coral. Aí se ele forçasse a barra dela vir para aqui, para a nossa igreja, podia ser que ela enfriasse até na fé. Aí eu disse: vai-se embora e adora o Senhor lá, não tem importância não. Porque desde o princípio eu entendo que Jesus é o maior de todos, é Jesus. A placa é para santificar o nome da igreja. E deixa eu falar um negócio para vocês. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu sou bacharel em teologia, sou de direito, minha formação é essa, eu tenho vários certificados teológicos do Brasil. Tem pessoas que eu olho assim para ele: eu sou formado, sou juiz de paz, sou pós-graduado, sou tudo isso aí. Ei, se não for fiel a Deus, não serve de nada aquele certificado. Porque o que Deus procura está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra, aqueles que são fiéis, que servem a Deus. Aí tem pessoas que: eu tenho um anel de formatura. Ainda faz assim, pega o microfone e vive. Isso é o anel dele. Minha gente, isso aí não quer dizer salvação não. Isso quer dizer simplesmente que ele está mostrando realmente. Ele não está mostrando, perdão, ele está se amostrando. Porque na verdade nós temos que diminuirmos para que Deus apareça. Porque quanto nós estivermos com soberba, nós estamos diminuindo, querendo diminuir a grandeza de Deus. Mas quando a gente desce: Senhor, tenha misericórdia, Ele aparece. Então o importante é que Ele cresça na nossa vida. Estevão, ele não queria nem saber quem foi que estava apedrejando. Pessoas formadas, inclusive Saulo de Tarso também estava no meio. E assim, presbítero, estava lá também, foi cúmplice da morte de Estevão, estava lá no meio. Mas vamos continuar com o versículo de número 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, aleluia, que está em pé à mão direita de Deus. Olha só, quero que vocês entendam. Em muitas partes da Bíblia diz que Jesus estava sentado à direita do Pai. Muitas partes da Bíblia tem, né? Marcos, Lucas, João sempre fala: o Filho do Homem estava à direita de Deus, sentado à direita de Deus. Mas o que Estevão viu aqui já foi diferente. Porque quando Estevão, enquanto que estava apedrejando, Estevão viu. Essa é a única passagem da Bíblia que diz assim, olha só: e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé. Aleluia.
mão direita de Deus. Observe, sempre fala que Jesus estava sentado, mas a visão que Estevão teve agora foi: ele viu o Filho de Deus em pé. Pastor, o que significa isso? A pessoa está sentada, está tudo bem, mas quando a pessoa se levanta, significa, quando Jesus se levanta, ele levanta para agir por nós. Em outra palavra, Jesus está dizendo nessa noite: essa briga não é tua, eu estou me levantando do trono, deixa que eu resolvo. Porque muitas vezes, quando nós queremos resolver alguma coisa, sempre dá errado. Mas nesta noite, acredito, pelos olhos da fé, olha, assim como Estevão viu Jesus em pé, nessa noite ele também está em pé, para que entrar com providência na minha vida e na sua. Ou vocês pensam que Jesus não está vendo tudo? Quando viu essa visão, Jesus em pé, Jesus estava dizendo: agora eu vou agir, eu vou entrar nessa causa. É muito apedrejamento, é muito sofrimento, mas ele está se levantando, está dizendo: vai ser até hoje, vai ser até hoje, não vai ser mais, e não mais adiante. Mas vamos continuar. Aleluia, eu me arrepio tudo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Vamos continuar com o versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânime contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus. Aleluia. Recebe meu espírito. Compromisso de Estevão era com Jesus. Em nenhum momento tem crente, meu Deus, me permita a expressão, eu respeito o sentimento de todos, mas às vezes tem pessoas que dizem assim na oração: Jesus, tu está vendo não, Jesus? Eu mereço isso, é Jesus. Gente, por favor, Jesus está vendo tudo. Meu Deus, quem somos nós para dizer: Jesus não está vendo não, o Senhor vai fazer isso não? Olha, nós somos dependentes dele, pessoal. Nós dependemos de Deus. Deus não é sujeito a homem não, nós somos sujeitos a ele. Meu Deus do céu. Eu não quero falar nome de igreja não, que isso aí não é o meu perfil, mas tem pessoas em determinadas igrejas que dizem assim: Senhor Jesus, eu não aceito Jesus isso na minha vida. Jesus, eu não aceito. Jesus, olha, eu quero assim, eu não aceito isso aqui. Vai morrer. Jesus não é obrigado a você. Não, a pessoa está doente, eu não aceito, eu não aceito. Gente, não é questão de aceitar, porque perseguições, provações, todos nós vamos passar. Não é a gente que colocar Jesus na presa. Ó Jesus, tem pessoas que dizem assim: ó Jesus, se tu não fazer isso, eu deixo de ser crente. Jesus está perdendo o que com isso? Tu não quer servir a ele não? Jesus pega aquele cachaceiro lá do chão, vem se embora fazer a minha obra. Porque às vezes tem pessoas que dizem: Senhor, se tu não fazer, eu vou deixar de ser crente. Pois tu deixa para tu ver se vai ser pior para a tua vida.
você está passando por luta, você está sofrendo com Jesus no barco, imagine se você tirar Jesus do barco da tua vida, vai ser muito pior. Versículo 60 do capítulo 7. Impondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você sabe o que é que Pedro, o que é que Estevão estava fazendo aqui? O que muitos crentes não faz. Aqui, Estevão estava sendo apedrejado. O corpo cheio de hematoma, de ferimento, imagine, sangue descendo. Com todos os apedrejamentos que ele estava sofrendo, ele pediu para Deus: não impute esses pecados. Ou seja, ele estava dizendo: Jesus, perdoa os pecados, perdoa essas pessoas que estão me apedrejando, com a linguagem de hoje, essas pessoas que estão me apedrejando, me caluniando, causando ferimento à minha vida. Jesus, perdoa eles. O mal de muita gente é que não sabe perdoar. Como acabar quer receber o perdão de Deus. Eu não entendo, porque a oração do Pai Nosso diz: perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. A Bíblia diz que para a gente receber perdão de Deus, também temos que saber perdoar. Nós temos que saber isso. Ah, pastor, mas tem uma coisa. Pastor, alguém me ofendeu. Foi? E o negócio foi muito sério. A sério. E eu não esqueço mais nunca. E quando foi? Eu vou dizer ao senhor: faz 25 anos, 2 meses e 15 dias. Mas parece que foi hoje. Oh, rapaz, tu não perdoasse ainda? Não, foi. Esse tempo todinho tu ainda está aí falando, gente, quem perdoa não volta a passar na cara o que a pessoa fez. A esposa que perdoa o marido não passa em rosto o que ele já fez. O marido, se perdoar a esposa, perdoe, não passa mais em rosto. Porque às vezes acontece: naquele dia eu te perdoei, viu? Está lembrado daquele dia? Que dia? Mais de 20 anos atrás. Eu não entendo. Gente, o que já passou. O perdão, ele zera o caixa emocional da pessoa. Quem perdoa, perdoa e acabou-se. Quando a pessoa perdoa, não quer nem mais saber do passado. Pastor, o senhor está sabendo de quê? Não, filho. Gente, você está falando de quê? Já passou. Aí, aqui, Estevão, ele diz assim: não impute, Senhor, este pecado. E tendo dito isto, adormeceu no Senhor. Aleluia. Quando eu olho lá em Mateus 5, versículo 8, tem hora que eu fico pensando onde Jesus fala assim: que só os limpos de coração verão a Deus. Qualquer pessoa pode ter raiva de você, mas você não pode ter raiva das pessoas. Agora tem uma coisa: eu não tenho raiva de fulano, tá certo? Ele lá e eu cá. Eu vou provar para vocês o que é um sentimento de um perdão, de uma raiva. Por exemplo, graças a Deus, eu e o meu presbítero nunca tivemos problema.
E agora que não vai ter? Já entendeu o recado, né? Né, irmã Cícera? Nunca te viram. E agora que não vai entender, né? Aí imagine só. Se eu guardo uma mágoa da pessoa, aí o que é que acontece? Fulano, eu perdoei, está perdoado. Você me perdoa, está perdoado. Perdoou, foi? Mas quando aquela pessoa chega, aí dá um negócio dentro. Aquele sentimento assim. Sabe o que é isso aí? Raízes de amargura. Chegou, meu Deus. Estou me sentindo bem. Tu não perdoasse? Quem perdoa não tem esse sentimento, não. É necessário nascer de novo. Mas eu não consigo, eu não consigo. Você não consegue, mas o Espírito Santo da sua vida consegue. Porque tem coisas que realmente existem cicatrizes na nossa vida que fica marcada. Mas tem uma coisa, mas o Espírito Santo, ele faz um mover tão grande por dentro. Eu não estou aqui no altar falando mentiras. Estou falando o que é certo. Quem olha para mim com essa cara enjoada, né? Às vezes olha para mim assim. Mas não ligue não, porque a idade vai chegando e a pessoa vai ter escoriação precoce e tanta coisa, né? E às vezes, né? Os meus olhos eram bem esticadinhos, hoje já está assim, ó, para cima, né? Eu tinha uma bochecha bem durinha, hoje está riando, entendeu? A idade chegando, entendeu? Eu não quero nem pintar cabelo. Por que pintar cabelo? É pintar de louro, vai nascer branco. Todo jeito nasce branco. Eu não estou nada contra quem pinta cabelo. Agora eu não pinto, viu? Tá certo? A Bíblia diz lá no livro de Mateus que ninguém pode tornar o seu cabelo nem branco nem preto. Tem umas histórias aí dos comerciantes que dizem assim: toma esse medicamento que quando a raiz for nascer, vai nascer bem pretinho. Quem disse isso? A Bíblia diz que não. Pintar o exterior, tudo bem. Já nascer pretinho, esse negócio está errado. Às vezes as pessoas colocam filtro, né? Fulano me parece ter essa idade toda, é novinho. É, nas redes sociais, no Face, não tá aí, olhinho azul, não tá aí. É lindo, o rapaz é lindo. Vá ver de perto. Vê se você não corre. Sangue de Cristo tem poder. É aquele rapaz, é. Eu vou terminar agora, 19 horas, mas eu vou falar só um negocinho só. Alguém que eu conheço, alguém que eu conheço, estava namorando na rede social com uma pessoa e marcou encontro, e a pessoa também foi. Quando ele chegou lá, ela tirou o óculos, ela cega do olho. Até hoje ele deu uma carreira que de bala pegou mais. O olho estava bom, mas o outro estava aquela coisa mais triste do mundo, que é a coisa feia. Mas sempre tirava na rede social, né? Mas vou terminar agora, mas eu quero dizer para a igreja: não guarde mágoa de ninguém. Eu falei que eu estou no altar e vou falar de duas coisas. Eu não ando devendo a ninguém. A questão financeira eu devo não. Eu não gosto de dívida. Não. Se eu puder comprar as coisas à vista, eu compro. Se eu não puder, eu não compro. E outra coisa, eu não guardo no meu coração mágoa de ninguém. Não guardo não. Porque quando eu tenho mágoa de uma pessoa, eu vou orar pelaquela pessoa. Porque Jesus disse em Mateus 5,44: orai por aqueles que detestam, maltratam, nos perseguem. Então,
as pessoas que sacodem pedra na gente, a gente tem que orar por elas, para que Deus venha ter misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé, já são 9 horas e ponto. E a Senhora, justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, neste momento, Senhor, te apresentamos, Senhor, o teu povo, Senhor, que receberam a tua palavra, Senhor, de bom agrado, Senhor. Meu Deus, que não haja entre nós nenhuma raiz de amargura, Senhor. Meu Deus, aquelas pessoas que nos caluniam, aquelas pessoas que nos perseguem, Senhor, nós te clamamos nesta noite, Senhor, que o Senhor venha usar de misericórdia, Senhor, para estas pessoas, Senhor, porque o que é mais importante, Senhor, o mais importante que nós aprendemos nesta noite, Senhor, o mais importante é ver a tua glória, Senhor, porque somente tu de todos os louvores, Senhor. Então a ti, Senhor, pertence toda a glória, porque tu és o único Deus, Senhor, pela qual a tua igreja, Senhor, te adora. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje, sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe.